A mediana vai ser a aula de hoje da gente. A mediana, a gente tem dois tipos de mediana, certo? A gente tem para dados não agrupados e para dados agrupados. A gente vai começar por essa. A mediana, o que seria a mediana, como está lá escrito no nosso módulo? A mediana é o ponto onde corta 50% dos nossos dados. Quando a gente tem os dados assim distribuídos por ponto a ponto, ou seja, posição por posição, como é que a gente faz? Existem duas condições. Para quantidade de dados pares e para quantidade de dados ímpares. Bom, se ele for par, você conta a quantidade de dados que você tem e aí os dois do meio, nesse caso aqui a gente tem 8 dados, certo? Os dois do meio, os dois dados do meio a gente soma e tira a média. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois do meio são esses aqui, ó, o 4 e o 5, sendo que a gente tem um valor 77 e 72. A gente vai somar esses dois dados e tirar a média. Então seria isso aqui, ó. Então a gente tem 72 mais 77 dividido por 2 dá 74,75. Bom, no caso, quando a gente tem aqui para dados não agrupados com a quantidade de elementos ímpar, vai ser sempre o elemento do meio. Esse é mais fácil. De imediato aqui a gente vê, ó, o elemento do meio aqui seria 5. Então, no caso aqui, a minha mediana, ela vai ter o valor. Mediana você pode botar assim, ó, x-til, tá? Também não tem problema nenhum, mas também no livro está assim, md, certo? Seria 77. Essa é a minha mediana. Veja a diferença e não vá confundir. Para dados de n par, os dois do meio. Para dados do tipo ímpar, você pega o do meio, tá? Obrigado. Vamos para o próximo aqui fazer um exemplo. A gente tem aqui agora para dados agrupados. Esse aqui é um caso muito especial, que seria o que acontece nos trabalhos científicos, dados agrupados. Então eu tenho aqui, ó, no caso a minha mediana não vai ser o ponto do meio, vai ser o ponto onde atingir 50% dos dados. Veja, 50% dos dados. O que eu vou ter que ter como referência? A referência aqui vai ser a minha frequência acumulada relativa. Relativa, lembrem, esse nome aqui, relativa, é de percentual. Onde é que atinge 50% aqui? 50% a gente vem atingir aqui, ó, nesse camarada. Os 50% estão aqui dentro. Veja, perceba, até aqui eu tenho 33% dos meus dados, certo? Mas aqui tem 50% ou mais, eu tenho 71,41. Então nessa região eu teria o quê? Então eu teria o quê? Eu teria isso aqui, ó, de entre 33% e 71,41%. Então 50% está aqui, porque lembre, mediana é onde representa 50% das minhas informações. Como é que eu calculo isso? Bom, vamos corrigir aqui algumas coisas que ficaram em abertas. Aqui no vídeo da mediana, no caso para dados agrupados, eu fiquei para corrigir essa função, certo? Na verdade, exatamente esse trecho da função. Então vamos lá explicar o que é cada coisa dessa. A gente vai precisar do limite inferior da minha mediana. Como vocês viram no vídeo, a minha mediana está aqui, nessa região, certo? Então eu preciso desse limite inferior da minha classe. Então ela está na terceira classe, o limite inferior é 60. Então ficaria assim, ó. A quantidade de dados que eu estou trabalhando, nesse caso eu estou trabalhando com 105 dados, é só pegar aqui na frequência acumulada, tá aqui, certo? O que mais eu vou precisar dessa situação aqui? Eu vou precisar subtrair isso aqui pela frequência acumulada anterior à minha mediana. Então aqui é o gráfico da frequência acumulada, certo? A minha mediana está nessa classe. Então a frequência acumulada anterior é essa aqui, ó, 35, certo? No caso eu vou precisar dividir pela frequência absoluta da mediana. Então a frequência absoluta está aqui, ó, a contagem dela. A minha mediana tem 40 unidades, ou seja, a classe onde está contida a mediana tem 40 objetos contados. Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre 40, certo? Multiplicado por C. Nesse caso C é a minha amplitude da classe. A amplitude da classe é padrão para todo mundo, de 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, de 90 a 120. Então, 30 unidades. O resultado disso aqui vai ser aqui, ó, a minha mediana
vai ser o resultado de todas essas operações aqui, você pode conferir em casa, é 73,12, tá? Eu vou ficando por aqui, nas próximas aulas a gente vai continuar com as separatrizes, tá? Obrigado e até mais. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo Moodle.